São Gonçalo, bom dia. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Deus missionário. Amém? Você crê nisso? De verdade? Disse David Livingstone, ele foi pioneiro missionário na África. Deus teve um filho e fez dele um missionário. E que tremendo missionário foi o nosso Senhor. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta manhã. Missões, Deus inventou isso. Jesus Cristo morreu por isso. Há 2000 anos, olha só. 2000 anos a nossa igreja vem tentando completar essa tarefa. E o desafio para você que está aqui nesta manhã é responder a seguinte pergunta: e você? Está disposto a viver por isso? Missões não é simplesmente um dos planos de Deus para a nossa igreja, mas ele é o plano de Deus para a sua igreja. Alguém disse que se fosse possível para alguém de nós resumir a rica e poderosa palavra de Deus, se alguém pudesse resumir toda a Bíblia em apenas 4 eventos, nós descobriríamos que, primeiro, a Bíblia fala sobre a criação dos céus, da terra, do homem, lá em Gênesis 1 e 2, da queda do homem pecador, em Gênesis 3, do novo céu e da nova terra que nos aguarda em Apocalipse, mas o restante da palavra de Deus, toda ela, fala do esforço do nosso Senhor em resgatar o homem pecador. E o nome disso é missões. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje. E eu quero, antes de mais nada, trazer um grande abraço a todos vocês em nome da nossa Junta de Missões Mundiais, a agência missionária das igrejas batistas, em nome dos seus 1.500 missionários espalhados em 86 países. Você pode dizer amém para isso? Nós nunca chegamos tão longe, apesar dos tempos de crise, dificuldades cambiais, mas o Senhor tem nos sustentado e junto com igrejas como esta, a obra não tem parado, muito pelo contrário, tem avançado. São 86 países onde a sua Junta de Missões Mundiais está presente. E por isso eu trago um abraço do nosso diretor, o pastor João Marcos Barreto Soares. E por que não também um abraço da minha igreja. Eu sou membro da primeira igreja batista de Santo André, lá na Grande São Paulo. Pastor Edson Queiroz, creio que quem conhece e ama missões, já ouviu falar do nosso querido pastor, né? É a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. Já ouvi falar muito bem, eu posso me dizer um pouco como Jó, né? Antes eu ouvia vocês só de falar, agora os meus olhos os veem, né? E que privilégio estar com vocês nesta manhã. Quero mostrar algumas imagens do campo missionário, porque eu sou daqueles que acreditam que as imagens falam mais do que as palavras, né? Mas depois nós vamos compartilhar um texto com os irmãos. Então vamos ver aqui primeiro algumas imagens. Você já viu a minha família ali, né? Pode voltar um pouquinho, deixa eu apresentar a parte bonita da família. Aí está a minha esposa Luciana, nossos 2 filhos, eles já cresceram um pouquinho. O caçula está com 1 ano e 4 meses, 5 meses agora esse mês. E o mais velho completa 5 anos no dia 28 desse mês também. Nós moramos ali próximo da cidade de Campinas. A minha sogra mora em Campinas, e você sabe do ditado, né? A gente não pode morar tão perto da sogra para ela não ir de chinelo. E nem tão longe para ela ir de mala. Então a gente fica mais ou menos ali uns 40 quilômetros, tem um pedágio entre nós dois. Sogra é uma benção, né? Se você não tem, vai ter. Dizem que foi um dos motivos de Salomão pirar, porque ele teve 1000 sogras, misericórdia. Mas isso é intriga da oposição, né? De quem não gosta da sogra. Muito bem. O pastor Renato falou muito bem. Aliás, o pastor Vicente, sobre o nosso projeto lá na Junta de Missões Mundiais. Nós coordenamos o PEN. O PEN é um programa esportivo que envia missionários da área de esporte. Esse culto está sendo gravado? Está na internet? Ok. Muito obrigado por avisar. Então, os nossos missionários, eu não vou poder dizer para onde estão indo, mas eles estão em países muito fechados, onde os nossos missionários não podem
tradicionalmente entrar, nós encontramos uma maneira alternativa de colocar missionários nesses países, é através do esporte. Então, há muitos países, sobretudo na região da Ásia, do Oriente Médio, onde a Junta de Missões Mundiais está presente com missionários esportivos, né? São treinadores de futebol, de artes marciais, professores de educação física, que por causa da sua profissão conseguem entrar e estão trabalhando. Eu coordeno esse programa ali dentro da Junta de Missões Mundiais, mas também coordeno esse que eu vou falar para vocês nesta manhã, que é o Tour of Hope, né? Nós estamos em ano de campanha de missões mundiais e este ano a nossa campanha teve como lema Leve Esperança, porque realmente não é apenas boa parte do nosso país que parece estar perdendo a esperança, mas também o mundo todo aí fora está numa crise de falta de esperança. E a mensagem é muito oportuna, leve esperança. Por isso, nós queríamos falar para vocês sobre esse projeto que nós temos lá na Junta de Missões Mundiais, que chama-se justamente Tour of Hope, né? O Leve Esperança é uma campanha que foi criada para esse ano. O Tour of Hope já existe há muitos anos, em inglês significa Caravana da Esperança. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje como funciona. Pode passar lá. Então vamos lá. Você já teve uma curiosidade na sua vida, em algum momento dela, de saber onde estão os cristãos em relação ao mundo? Quando alguém fala sobre missões, sobre alcançar pessoas em países fechados, grupos de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho, em algum momento passou na sua mente, no seu coração, a curiosidade de saber onde que estão essas pessoas? Se você já teve essa dúvida, eu vou te ajudar então através dessa imagem que você está vendo. Esse aqui é um mapa, ele é um pouco atual, olha aí, 2012, e este mapa, ele foi criado justamente para mostrar para todos nós onde temos a maior predominância de cristãos em relação ao mundo. Cada pontinho branco que você está vendo, em alguns são tantos que estão juntos assim, não dá nem quase para ver, mas cada pontinho branco no mapa representa a presença de 50 mil cristãos. Então, quando havia ali 50 mil cristãos, eles colocavam um pontinho no mapa. Então, nós podemos ver que este mapa mundi mostra ainda uma boa presença de cristãos lá na América do Norte, ali nos Estados Unidos, sobretudo nessa região centro-leste dos Estados Unidos, né? Que é onde está a maior parte das igrejas batistas nos Estados Unidos e também a maior parte das igrejas missionárias, né? Os Estados Unidos têm a maior igreja cristã do mundo e também tem a maior igreja missionária. Alguns dizem e pensam que a relação é a seguinte: eles têm a maior igreja missionária porque eles têm a maior igreja cristã. Mas isso não é verdade. É justamente ao contrário. Eles ainda têm a maior igreja cristã do mundo porque eles têm a maior igreja missionária. Esta é a verdadeira razão, né? Mas nós sempre insistimos em usar o inverso, né? E a prova disso é o Brasil, né? Nós estamos em terceiro no tamanho da igreja brasileira, mas em número de missionários nós estamos lá para baixo. Nosso número de missionários não é compatível com o tamanho da nossa igreja aqui no Brasil. Nós vemos uma boa presença de cristãos aqui na América Central e até nas ilhas do Caribe, olha que interessante aqui. E também todo o litoral do Brasil, sobretudo a nossa região, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, uma boa presença de cristãos. Aqui na África a gente vê bastante concentração na chamada África Ocidental, né? Que é essa região aqui oeste da África, mais próxima do Brasil, e mais ao sul também, aqui na África do Sul, e nessa ilha aqui chamada Madagascar, né? Nós vemos também como disse o nosso coordenador ali na região da Europa, uma pequena presença de cristãos lá na Europa, os chamados remanescentes fiéis, né? Porque a Europa já se tornou um continente pós-cristão. Então eles já estão deixando o cristianismo de lado e agora poucos ainda sobrevivem lá, sobretudo na região da Grã-Bretanha. E estes dois países aqui nós podemos dizer que é uma verdadeira ilusão de ótica, porque a Índia e a China não são países cristãos, mas por concentrarem uma população tão grande, os dois países juntos têm mais de 1/3 da população mundial. Olha só o tamanho disso.
São 2,5 bilhões de pessoas vivendo em apenas 2 países. É muita gente, né? Então não vai ser difícil você encontrar grupos de 50 mil cristãos nesses países. Mas se nós olharmos para o restante do planeta, como é que ele está? Hã? Exatamente. Do jeitinho que a palavra de Deus descreve. O mundo jaz em trevas. São 2 bilhões de pessoas, não são milhões não. 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo que ainda não ouviram sequer pela primeira vez a respeito de Jesus Cristo. Nós estamos falando de quase 7 mil povos, mais precisamente 6.900 povos que ainda estão esperando a chegada de um missionário, a chegada do Evangelho. 7 mil povos que ainda não ouviram a mensagem. Pode passar. E em boa parte desses países, a grande dificuldade hoje, além da falta do Evangelho, tem sido essas 2 tragédias que estão acontecendo ultimamente. Os conflitos, o aumento do número de refugiados, nós vimos no vídeo agora há pouco, e também as catástrofes. Esta madrugada, por exemplo, aconteceu mais um terremoto justamente próximo ao Paquistão. O pastor Vicente estava falando da presença de um missionário aqui com os irmãos nas últimas semanas, pois no seu país vizinho ao Paquistão, num país chamado... Oh, meu Deus. Afeganistão. Aconteceu um terremoto de quase 7 graus na escala Richter que afetou uma parte do Paquistão e também da Índia. Essas tragédias estão acontecendo todos os dias. Os especialistas já afirmaram que o intervalo entre uma catástrofe e outra está diminuindo muito, ao ponto de muitos deles afirmarem que nós estamos perto do fim dos tempos, porque a própria Bíblia diz que no final dos tempos essas tragédias aumentariam. Se é o fim dos tempos, nós não sabemos, mas uma coisa nós temos certeza: quando uma catástrofe acontece em algum lugar do mundo, ela é uma ótima oportunidade para nós fazermos missões, porque as catástrofes não escolhem lugar. Países pobres ou ricos, fechados ou abertos para o Evangelho, todos eles sofrem. E quando uma catástrofe acontece em algum lugar, nós missionários conseguimos entrar e, além de levar ajuda, esperança, podemos levar principalmente a mensagem do Evangelho. Alguns lugares que nós tivemos são aqui, ó, pode passar. 2008, um grande terremoto, dá mais um, isso, obrigado, atingiu o sudoeste da China. Um terremoto de 8 graus na escala Richter, deixou cerca de 250 mil pessoas mortas. Nós chegamos 3 meses depois e encontramos uma região totalmente devastada, com a força, com a fúria desse fenômeno que é realmente destruidor, né? Um terremoto acima de 6 graus já faz muitos estragos. Esse que atingiu o Afeganistão certamente deixou bastante coisa para trás ali. 2 anos depois, foi a vez desse outro país, já conhecido por nós como um país muito pobre, o país mais pobre do continente ocidental, do continente americano, do hemisfério ocidental. O Haiti já era muito pobre antes do terremoto, mas em janeiro de 2010 ele sofreu um golpe, um terremoto de 7 graus, não foi assim tão grande, mas um país sem muita estrutura deixou 250 mil pessoas mortas. Até hoje, mais de 300 mil pessoas perderam suas casas, ainda moram no pé das montanhas, assim esperando algum tipo de ajuda. Para o Haiti, nós enviamos não apenas uma, mas agora já estamos enviando 2 caravanas todos os anos para ajudar este povo que tanto sofre. O Haiti, a gente já ouviu as piores histórias que você pode imaginar, porque a média do haitiano, a média, não os mais pobres, a média dos haitianos comem uma vez por dia, uma refeição por dia, né? Os mais pobres passam dias sem comer. Em alguns lugares, especialmente mais carentes ainda, a gente encontra uma maior luta pela sobrevivência, como um bairro na capital do Haiti, capital chamada Porto Príncipe, tem um bairro lá chamado Cité du Soleil, que em francês significa Cidade do Sol,
que já foi considerado pela ONU como o maior bolsão de pobreza e violência do mundo. Ali as mães haitianas encontraram uma maneira bem criativa de saciar a fome dos seus filhos. Elas pegam barro do chão, misturam com manteiga, com sal, colocam para assar e dão para os seus filhos comerem. A gente já tinha ouvido falar dessa história aqui no Brasil, num programa de televisão, mas não é a mesma coisa quando você consegue chegar até o lugar e ver com seus próprios olhos, e até experimentar um pedacinho do biscoito de barro. E a gente vê como é que chega ao ponto da pobreza e da carência material em alguns lugares, não é mesmo? O Haiti é realmente um dos maiores desafios em termos de social em todo o mundo, um dos países mais pobres do mundo. Pode passar. Esse outro aqui você deve se lembrar, agora no mês de março completou 5 anos da maior tragédia, uma das 5 maiores tragédias de toda a história mundial, meus irmãos. Vejam bem, de toda a história, desde quando começaram a registrar os terremotos, este que aconteceu no Japão foi um dos 5 maiores de toda a história, porque foi um tremor de 9 graus na escala Richter, um dos mais devastadores já registrados. E quando um terremoto acontece num país que tem muito litoral, é difícil prever se o epicentro foi na terra ou se foi no mar. Porque se o epicentro for na terra, menos mal. Mas se o epicentro for no mar, pode correr porque a onda gigante vai vir. E foi exatamente o que aconteceu. 30 minutos depois, uma onda gigantesca atingiu o norte do Japão. Isso aqui era um aeroporto, olha como ficou. Ondas de 15 metros, em alguns lugares avançou 5 quilômetros terra dentro, só para quando bate no pé da montanha, tamanha força, violência daquilo. Foi um tremor de 9 graus na escala Richter, um tsunami devastador, e aí veio a terceira parte do que eles chamam uma tragédia tripla. Ela atingiu a usina nuclear de Fukushima e causou um acidente nuclear. Até hoje, toda uma região ali está isolada, as pessoas não podem se aproximar. Realmente, a região do Japão é uma região muito afetada por essas tragédias. E nós conseguimos chegar lá 2 vezes nessa região, e é justamente a região menos alcançada, menos evangelizada em todo o Japão. Por incrível que pareça, há muitas famílias que nunca tiveram qualquer contato com cristãos naquela região ali. E nós pudemos chegar e levar ajuda, né? E era muito interessante ver a cara de um japonês, porque eles são tão acostumados a ajudar os outros, e eles olhavam para nós dizendo: vocês vieram do Brasil para nos ajudar? Por que vocês estão fazendo isso? Né? E aí era como pingar a bola na frente do gol, né? Sem goleiro, assim, era só chutar para dentro, né? A surpresa dos japoneses em ver um grupo de brasileiros ajudando-os naquela atividade. Depois do Japão, veio uma outra que você também deve se lembrar, um terrível tufão que atingiu as Filipinas em novembro de 2013. O que é um tufão? O tufão é o mesmo nome que nós damos para os furacões. Aqui no Oceano Atlântico nós chamamos de furacões. Lá no Oceano Pacífico eles são chamados de tufões. Os furacões e os tufões, eles vão de uma escala de 1 a 5, dependendo da força dos ventos. E esse que atingiu as Filipinas era justamente um de nível 5. Os ventos eram de 320 km por hora. Você pode imaginar? Uma pessoa andando na rua, simplesmente ela é levada com a força do vento, né? Foi grande a destruição. Isso aqui era uma árvore, foi arrancada com raiz e tudo, e nós vimos em alguns lugares navios que foram lançados para dentro da cidade, assim, tamanha o impacto, a força desse fenômeno, né? Milhares e milhares de pessoas morreram ou perderam tudo, né? Tamanha a força e a violência. Pode passar. Depois desse tufão, nós tivemos no ano passado um terremoto no Nepal. Eu estive lá, mas não conseguimos ainda levar uma equipe. O terremoto foi no meio das montanhas, você deve se lembrar. Foram 2 terremotos, com uma diferença de 1 semana, e também deixou cerca de 10 mil pessoas mortas. Felizmente não era uma área muito povoada, no meio das montanhas, mas houve bastante perda. E em novembro passado nós estivemos aqui,
atendendo o clamor de muitas pessoas, né, que estão sofrendo com essa tragédia moderna, que é a migração dos refugiados, né? Esse grande número de refugiados. Eles saem da Síria, nós estávamos aqui no Líbano, país vizinho, e olha onde eles ficam morando. O Líbano não os recebe, enfim, dá liberdade para eles entrarem, mas não dá nenhum tipo de ajuda. Então as pessoas acabam morando em acampamentos como este, apenas numa barraca. Nós estamos falando de famílias inteiras que tinham trabalho, tinham profissão, tinham empresas, tinham negócios, deixaram seu país, e são milhões e milhões deles, meus irmãos. É uma tragédia realmente imensa. Só para vocês terem uma ideia, no Líbano, que é o país vizinho, eles têm uma população de 4 milhões de pessoas. Só de sírios, nos últimos meses, aumentou em mais 1.200.000 sírios no Líbano. É mais de 25, 30% de aumento da população em apenas poucos anos. Então eles ficam assim, sem nenhum tipo de ajuda, de escola, de saúde, né? E essa é uma tragédia moderna. Pode passar. Ali nós fizemos uma atividade com uma igreja que abriu as suas portas. Felizmente as igrejas cristãs no Líbano ainda têm uma certa liberdade, e eles abriram as portas para os nossos médicos, enfermeiros, dentistas, e aí nós pudemos atender essas mulheres, a maioria delas mulheres, porque os maridos, eles tinham 3 opções: ou combater pelo exército do governo, do ditador, ou combater pelos rebeldes, ou até ir trabalhar, porque é um trabalho mesmo para o Estado Islâmico e receber um salário deles. Se você não quer ir para nenhum dos 3, principalmente os cristãos que não queriam entrar na guerra, então você tinha que fugir antes de ser morto, né? E assim muitos maridos ou não conseguiram sair, ou foram mortos na guerra. Então saem as mulheres com seus filhos, e aí está um grande número. Nestes 10 dias que nós ficamos ali, pode passar, nós atendemos 1.640 pessoas, com os nossos médicos e dentistas, e 305 crianças, já que tem uma escola na igreja para as crianças sírias. E a imagem que eu acreditava que só iria ver no céu, pastor Vicente, é quando a Bíblia diz em Apocalipse 7 que um dia estaremos todos diante do Cordeiro Jesus Cristo, e ao nosso lado estarão povos de todas as línguas, raças e nações. Ver essas mulheres outrora muçulmanas, mas agora, mesmo com seus véus, uma questão de proteção, porque se elas tirarem os véus, elas podem ser mortas. Então elas indo à igreja, como você está vendo, e adorando a Deus, isso é simplesmente sem comentários. Como diz aquele comercial da televisão, isso não tem preço, né? Centenas e centenas de ex-muçulmanos adorando a Deus, porque estavam servindo a eles, saciando a fome, dando escola e saúde para suas famílias. É justamente o que a igreja brasileira e a igreja mundial precisa fazer. Amém? É isso aí. Se você quiser mais informações sobre essas caravanas, como participar, como orar, como enviar uma oferta, nessa última caravana nós tivemos que levar $6.000 para comprar os remédios, porque eles não deixam levar os remédios para esse país. Para o Haiti nós levamos remédios, mas para esse país não pode. Nós até tentamos, mas eles foram legalmente apreendidos, então nós precisamos levar dinheiro para comprar remédio para essas pessoas, porque não adianta atendê-los se não dá um remédio, né? Então se você quiser saber como orar, participar desse projeto, é só entrar em contato conosco, ou ainda hoje você pode conversar comigo. Muito bem, você está com a sua Bíblia aí? Eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus nesse texto que vai aparecer aí na tela. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 ao verso 19. Olha como você é especial para Deus. Uma carta escrita especialmente para você que está aqui nessa manhã. Olha só. Filipenses 4, do verso 10 ao verso 19. Eu quero te convidar a ficar de pé em reverência ao nosso Deus e à sua palavra. Eu vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar na sua aí.
Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, vou repetir, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém, meus irmãos? Podem sentar, queridos. Você sabia que nós acabamos de ler uma das mais belas cartas escritas pelo apóstolo Paulo? Sabia disso? Não. Você sabe que Paulo escreveu 13 cartas, não é mesmo? E uma das mais belas cartas escritas por ele, considerado pelos teólogos como a carta da alegria, é justamente a carta de Filipenses, nós acabamos de ler. Mas não seria um paradoxo, um contrassenso, chamar uma carta de carta da alegria, tendo sido ela escrita por alguém que estava preso? Paulo escreveu aos Filipenses quando ele estava lá no seu período de presídio em Roma. Não apenas Filipenses, mas também Colossenses, Efésios e Filemão. As 4 cartas que Paulo escreveu quando estava preso. E como alguém pode escrever uma carta preso e ela ser chamada de carta da alegria? Mas há um motivo muito especial porque ela é chamada de carta da alegria. Porque Paulo naquele momento tinha acabado de receber uma visita muito especial. Era um jovem chamado Epafrodito, que saiu da cidade de Filipos e foi até Roma apenas para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. E aquele gesto de amor da igreja de Filipenses, já não era a primeira vez que eles faziam isso, deixou o coração do missionário tão feliz, tão contente, que ele decidiu escrever uma carta só para agradecer os irmãos. Por isso ela é chamada de carta da alegria. Uma carta escrita apenas para agradecê-los por aquele gesto de amor e de preocupação. Paulo passou pela cidade de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Ficou ali apenas alguns dias e fez aquilo que ele mais sabia fazer. Evangelizou as pessoas, treinou alguns líderes, formou a igreja e partiu para a próxima cidade. Mas ela deu certo e se tornou uma das igrejas mais queridas, não apenas do apóstolo Paulo, mas de todo o Novo Testamento. Foi a primeira igreja que Paulo plantou num continente europeu, de onde o evangelho seria levado para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Não era uma igreja perfeita, como nenhuma igreja é perfeita, tinha lá os seus judaizantes, alguns perfeccionistas, mas era uma igreja que dava muita alegria ao coração do apóstolo Paulo. Ela se chamava Filipos, essa cidade, por causa do seu fundador. Quem fundou a cidade de Filipos foi um rei chamado Filipe. Você nunca ouviu falar dele, mas eu tenho certeza que do seu filho você já ouviu falar. Filipe era pai de Alexandre o Grande. Lembra daquele grande conquistador? Pois bem, foi seu pai, o rei Filipe,
quem fundou essa cidade. E se o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses no capítulo 2, disse assim: o que de mim recebeste, aprendeste, vistes e ouvistes, isto fazei. E também aos Coríntios, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que nós aqui nesta manhã podemos aprender com o apóstolo Paulo nesta sua carta? O que nós, em tempos de missões, falando sobre missões, podemos aprender com este exemplo do apóstolo Paulo nesta manhã aqui reunidos? Bem, não sei muito sobre você. Sei que essa igreja é uma igreja que ama e respira missões. Soube do projeto que os irmãos fizeram ontem, que vão começar a fazer nas próximas semanas. E percebo que amor não é apenas uma palavra que fica em cima do púlpito, mas é a maneira que os irmãos procuram viver todos os dias aqui na sua comunidade, né? Muitos voluntários entregando seus sábados para ajudar as pessoas que precisam, demonstrar amor de forma prática. É mais ou menos isso que o Senhor nos ensinou a fazer, a sermos cristãos relevantes. Não aqueles que vêm à igreja de domingo, bate o cartão e vai embora para casa esperando mais uma semana para voltar aqui, bater o cartão de novo, né? Deus nos criou para sermos realmente relevantes, cristãos de segunda a segunda. 24/7, está muito famosa essa expressão, né? 24/7. Quando você vê alguma coisa assim, 24/7, significa mercado, farmácia, hospital que não fecha nunca. Então é mais ou menos assim que o cristão tem que ser, 24/7. Né? A não ser que a gente queira ser inspirado pelo poeta e passar o resto das nossas vidas, os melhores anos que Deus nos deu, sentados ali na porta, vendo a banda passar, como dizia, né? Empurrando os nossos dias com a barriga, um após o outro, contando e contando e contando, esperando a trombeta soar. Porque ela vai soar. Então, certo como vocês estão me olhando aqui, um dia ela vai soar para você. A não ser que o Senhor Jesus volte antes. Mas se Ele não voltar, a trombeta vai soar. E o que vai importar para cada um de nós naquele dia, quando a trombeta soar para você, não vai ser quanto tesouro nós acumulamos na terra, quantas faculdades nós fizemos, o tamanho da nossa casa ou o ano do nosso carro. O que vai importar naquele dia vai ser o legado que nós deixamos para trás. Ou, em outras palavras, a história que nós escrevemos aqui. Em outras palavras mais específicas ainda, o que vai importar naquele dia vai ser o número de pessoas que vão aparecer no seu túmulo e vão dizer: por causa deste homem, por causa desta mulher, eu conheci Jesus. É isso que vai importar. E se nós estamos aqui nesta manhã e não queremos viver esta vida inspirada pelo poeta, ou aquela vida tipo síndrome do crente Zeca Pagodinho, já ouviu essa? Aquele que deixa a vida leva eu, vida deixa me levar, não é assim? Né? E a vida vai levando mesmo. E os melhores anos vão se passando. E aí quando a gente olha para trás já não tem muito mais o que fazer. Mas se nós que estamos aqui nesta manhã queremos viver uma vida que realmente vale a pena o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, se cada um de nós que estamos aqui nesta manhã deseja viver uma vida que vai valer a pena cada gota de sangue que Ele derramou por nós, acho que nós podemos aprender algumas coisas com este exemplo do apóstolo Paulo. E a primeira coisa que nós aprendemos com quem quer deixar um legado é a importância de ouvirmos a voz de Deus. Você é alguém que ouve a voz de Deus? E mais importante, você é alguém que ouve e obedece a voz de Deus? Porque é muito fácil ouvirmos a voz de Deus quando é uma voz que concorda com a nossa voz. Mas e quando é uma voz dizendo diferente? É muito interessante como Paulo foi parar em Filipos. Eu vou contar para vocês. A história está lá em Atos 16. Paulo começa a sua segunda viagem missionária. Ele reúne seus amigos e diz assim para eles: vamos começar a segunda viagem missionária. Quero visitar as igrejas, os irmãos, para fortalecê-los, encorajá-los. Esse era o propósito daquela viagem. E começa Paulo então a sua segunda viagem missionária.
Mas diz a Bíblia em Atos 16 que quando ele chega numa cidade chamada Bitínia, que era a porta para a entrada na Ásia, Paulo ouve uma voz. E a voz diz para ele claramente: não entre. Meus irmãos, confesso para vocês que se eu estou com uma caravana de voluntários prontos para entrar em algum desses países, que ainda não ouviram do Evangelho, gente sofrida, e uma voz fala para eu não entrar, eu seria capaz de entender essa voz como sendo de qualquer um, menos a voz de Deus. Poderia até repreendê-la, mas Paulo tinha o discernimento do Espírito, ele sabia quando era Deus quem falava. E naquele exato momento, naquele mesmo lugar, ele deu a meia volta e rumou em direção ao contrário. Algumas noites depois, Paulo foi dormir. E durante a sua noite de sono, aparece a ele um jovem macedônio, dizendo para ele: passe a Macedônia e nos ajude. Paulo decide obedecer à voz de Deus. Levanta-se, reúne seus companheiros, navegam em direção à Macedônia, entra na cidade de Filipos e planta a igreja mais missionária do Novo Testamento. A igreja mais companheira do apóstolo Paulo, aquela que não o abandonaria nem quando ele estava preso. A primeira plantada no continente europeu, só foi possível porque Paulo decidiu ouvir a voz de Deus. E você? Você tem ouvido a voz de Deus? Principalmente quando é uma voz dizendo para você sair daquele emprego onde Deus não está sendo mais glorificado, para terminar um namoro onde Deus não está sendo honrado, quando é uma voz dizendo para você ir para lá, quando na verdade você está querendo ir para lá. Você sabe que aqui no Brasil o que mais se ouve são vozes, não é mesmo? Aliás, tem voz para todo tipo nesse país, né? Por exemplo, enquanto nós estamos aqui nesta manhã ouvindo a sadia voz da palavra de Deus, tem muitos irmãos nesse exato momento aí fora ouvindo um monte de bobagem, sendo enganados por falsos profetas. E uma voz que muito se falou em nosso país, e principalmente nas nossas igrejas, durante muitos anos, foi uma voz dizendo: viagem missionária? Isso aí não serve para nada, é apenas desperdício de tempo, dinheiro e energia. Jovem, você quer fazer uma viagem missionária para fora do país? Isso é só desperdício de tempo, dinheiro e energia. E se é heresia falar contra a palavra de Deus, podemos dizer que essa é uma heresia, porque por causa de uma viagem missionária, Paulo plantou a igreja mais missionária de todo o Novo Testamento. É preciso ouvirmos mais a voz de Deus e menos a voz de homens, meus irmãos. A segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto está ali no versículo 11. Olha o que ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem disse isso pela primeira vez? Disse antes: sei passar fome, sei ter fartura. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E aí ele pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente aí fora de maneira soberba, ufanista, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tatuam nos seus corpos, escrevem nas suas camisas, mas são pessoas que nunca passaram fome na sua vida. Nunca viram uma criança passando fome na sua frente. Uma coisa que a nossa igreja precisa urgentemente, meus irmãos, se queremos ser de fato a igreja celeiro de missionários que alguns tentam dizer que somos, e queremos verdadeiramente cumprir a nossa missão como igreja, uma coisa que todos nós precisamos fazer urgentemente é uma revisão dos nossos valores. Quais são os seus valores? Em outras palavras, o que faz a sua cabeça? Pelo que você vive? O que motiva você a acordar de manhã e viver mais um dia?
quando o Brasil estava aí vivendo aqueles anos de apogeu, quando os nossos governantes viram que era uma boa oportunidade para eles meterem a mão, essa região aqui estava bem prometida, afinal de contas teríamos a Copérgia e outras grandes construções aqui, já pensando no pré-sal. Nós temos muito petróleo, só que nós não sabemos como tirá-lo. E quando a gente for tirar, a gente vai descobrir que os outros países podem abaixar o preço deles e o nosso petróleo vai ficar aí e ninguém vai querer comprar. Mas os governantes talvez até saibam disso, mas para nos iludir, eles aproveitaram, né, uma chance de ganhar seu dinheirinho desonesto e pessoal. Mas naquela época, eu me lembro bem, 2011, 2012, a época da mentira, que a gente era a 7ª economia mundial, lembra disso? E alguns diziam que a gente já estava passando a Inglaterra, que era a 6ª economia mundial. E aí eu ficava perguntando, mas meu Senhor, se o Senhor está abençoando esse país e dando de fato uma riqueza para nós, só para um grupo de brasileiros e também de irmãos terem um pouquinho melhor condição de vida e dinheiro no bolso, e isso não vai voltar para a obra missionária, a minha oração é que o Senhor pare de abençoar esse país. E continue a abençoar os Estados Unidos. Porque eles sim sabem a razão, porque são o país mais rico do mundo. Os números não mentem, meus irmãos. Nós temos 40 milhões de crentes aqui. Se você somar a quantidade de missionários que trabalham para todas as igrejas e agências missionárias do Brasil fora do país, que estão lá pregando o evangelho para esses 2 bilhões que ainda não ouviram, nós não chegamos a 4 mil missionários. Mas uma única agência missionária americana, naquele ano, uma única, tinha sozinha 5 mil missionários espalhados pelo mundo. Os americanos passam de 20 mil missionários. Naquele mesmo ano, eu perguntei para um líder americano quantos voluntários eles tinham enviados nas suas caravanas, porque nós tínhamos alcançado um recorde em 2012, 500 voluntários brasileiros espalhados, servindo em outros países. Eles naquele ano contabilizaram 120 mil voluntários. Brasil, um celeiro de missões. Onde? Só se for na cabeça e no sonho de alguns. Eu falei para vocês da fome no Haiti. Mas ver crianças comendo biscoito de barro não foi a imagem mais trágica que eu já vi naquele lugar. Tem histórias piores do que essa. E uma eu ouvi numa caravana em 2013, quando nós saímos do interior, aliás, da capital, que já é muito pobre, e fomos trabalhar no meio das montanhas. Ficamos 3 dias atendendo as pessoas numa igreja de lona, o chão de terra batido, os bancos caindo aos pedaços, médicos, enfermeiros, dentistas, professores. Quando voltamos para a capital, um pastor veio para mim e perguntou: Pastor Grava, a sua equipe estava em Mirabalé? E eu disse: sim, nós trabalhamos 3 dias em Mirabalé. E ele disse: então, a 1 hora mais ou menos à frente de Mirabalé, tem uma outra cidade, onde os americanos construíram um hospital, porque as pessoas estavam ficando muito doentes, muitos casos de HIV positivo, e os americanos abriram um hospital para ajudar. E quando as pessoas começavam a ficar bem enfermas, já não podendo mais trabalhar, o hospital começou a doar cestas básicas para alimentar essas famílias. Mas disse o pastor, só que chegou um momento que a população da cidade começou a pular os altos muros e invadir o hospital. E eu, ouvindo a história, pensei a mesma coisa que você está pensando agora. Eles pulavam os muros para roubar comida. Alguns haitianos estavam pulando os muros e indo direto para a enfermaria, para roubar seringas contaminadas e injetar nos seus próprios corpos. E então o pastor perguntou para um deles: pelo amor de Deus, por que você faz isso? E sabe qual foi a resposta do haitiano? Agora, eu e minha família temos um prato de comida na mesa.
E quando o outro perguntou para ele, mas você sabe que você vai morrer? Ele disse, eu prefiro comer algo agora e estender um pouco mais a minha vida, porque se eu não comer, eu vou morrer na próxima semana. A que ponto chegamos, meus irmãos? Este é o cúmulo da miserabilidade humana. Gente criada à imagem e semelhança de Deus, chega ao ponto de roubar seringas contaminadas de uma doença incurável só para ter direito a um prato de comida. E quando o hospital soube disso, reforçou a segurança. E sabe o que os haitianos fizeram? Eles começaram a pegar sangue uns dos outros na rua. Mas o mais difícil para nós missionários não é ouvir isso, que já dói muito. O mais difícil é vir aqui no Brasil e passar os meses visitando as nossas igrejas e alertar os nossos irmãos o que está acontecendo lá fora. E sempre tem nas nossas igrejas uma meia dúzia de irmãos que olham para nós e dizem assim, puxa pastor, isso é apelação. E aí eu pergunto para essa meia dúzia, se dizer a verdade nua e crua é apelação, qual é o nome que você dá para a realidade? Gente que está disposta a injetar sangue de uma doença contaminada só para ter direito a um prato de comida. Lá na ajuda de missões mundiais, nós não conseguimos entender como R$20 para adotar um missionário ou um projeto parece tanto dinheiro para alguns irmãos. E quando ele sai para comer com os amigos, R$20 desaparece em meia hora. Falei aqui para vocês de Alexandre o Grande, não é mesmo? Filho do fundador da cidade de Filipos. Eu acho que a melhor história que nós podemos aprender nesse momento é justamente com Alexandre o Grande. Um jovem que tinha conquistado todos os reinos na sua época. Pouco antes de morrer, aquele homem chega para os seus súditos e faz para eles 3 pedidos. Disse Alexandre. Primeiro, o dia que eu morrer, chame os médicos mais eminentes para carregarem o meu caixão. Segundo, espalhem pelo meu cortejo todos os tesouros que eu conquistei na terra. E terceiro, o mais inusitado, eu quero que as minhas 2 mãos estejam do lado de fora do caixão. Então um dos súditos perguntou para ele, por que esses 3 pedidos, rei? E ele disse, eu quero que os médicos mais eminentes da minha época levem o meu caixão para que eles saibam que eles não têm poder sobre a morte. Eu quero os meus tesouros espalhados para que todas as pessoas ao me verem passar, saibam que tudo aquilo que nós conquistamos aqui vai permanecer. E eu quero as minhas 2 mãos de lado de fora, balançando, para que as pessoas ao me verem, se lembrem que a este mundo, de mãos vazias nós viemos, e dele, de mãos vazias partiremos. Se você não quer viver uma vida de Zeca Pagodinho, mas quer fazer algo que vai transformar a vida de alguém aqui ou longe, peça a Deus uma revisão dos seus valores. Todos nós precisamos. A terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto, vai aparecer aí na tela, está lá no versículo 14. Paulo diz assim, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, vou repetir, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Meus amados irmãos, uma coisa que Paulo sabia ser, era grato. Paulo podia ter alguns defeitos, mas um que ele não tinha era ingratidão. Porque ele escreveu uma carta só para dizer para os irmãos de Filipos, muito obrigado. Vocês mandaram 2 vezes oferta para mim quando eu estava pregando o evangelho lá em Tessalônica. Filipenses, muito obrigado. E agora que eu estou preso, vocês pela 3ª vez me enviam uma oferta? Puxa vida, muito obrigado. E não há outra razão para eu estar aqui nesta manhã, a não ser dizer para esta igreja, Igreja Batista Memorial, muito obrigado. Vocês têm orado pelos nossos missionários? Em nome deles eu quero dizer muito obrigado.
pela sua fidelidade nas campanhas, em sempre levantar uma oferta e enviar para nossos missionários no campo, pela terceira vez eu digo a vocês, muito obrigado. Mas Paulo, além de ser grato, uma coisa que Paulo sabia ser, meus irmãos, era muito ousado. E olha o que ele diz no versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Pode parecer até cara de pau da parte de Paulo, né? 14, 15, 16, 3 versículos agradecendo. Muito obrigado, meus irmãos. Vocês nunca se esquecem de mim. Olha, eu estive lá em Tessalônica, vocês estavam comigo. Agora eu estou aqui preso. Nem sei se eu vou pregar mais e vocês continuam me sustentando. Muito obrigado. Aí Paulo vem, podia ter terminado assim, né? Mas profeta como era, chega e diz assim: só deixa eu lembrar vocês uma coisa, já que vocês são tão fiéis na sua contribuição. Eu não estou procurando a sua oferta, mas estou procurando aquilo que pode ser creditado na sua própria conta. Em outras palavras, Paulo disse para os filipenses, no meio daquela fidelidade deles, o seguinte: vocês ofertaram para mim no meu ministério? Parabéns, acabaram de abrir uma poupança celestial. Você oferta para um missionário que está no campo? Parabéns, acabou de abrir uma poupança no céu. E isso não é conversa de vendedor, como alguns pensam. Porque nós brasileiros temos mania de achar que quem está pedindo está querendo ganhar em cima de nós. Porque Paulo também não era vendedor, ele só foi inspirado por outro que ensinou a ele, dizendo: mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Paulo está ensinando para nós aqui, meus irmãos, um princípio bíblico, que é a razão porque nós não somos a igreja missionária que dizemos ser. Porque no dia que a igreja brasileira aprender este versículo 17 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, aí nós seremos de fato uma igreja missionária. Você oferta para um missionário no campo que está fazendo um bom trabalho? Parabéns. O mais abençoado com isso é você mesmo que deu. E eu tenho certeza que nessa igreja tem muita gente que pode dizer amém para essa palavra. Porque já experimentou isso. Quanto mais eu entrego para o Senhor, diferente do que os céticos e os ímpios aí fora pensam, que a gente fica dando dinheiro para o pastor, mas quanto mais eu acrescento no altar do Senhor, Ele que é fiel tem dado muito mais na minha vida. Mas muita gente não sabe disso na obra missionária. E é por isso que quando você sai aqui da igreja, durante a semana, está passeando aí em São Gonçalo, vai no shopping, em algum lugar, e aí você encontra um irmão de uma outra igreja. Oi, meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Aí ele diz: tudo bem, e você? Você ainda está lá na Memorial? Aí você diz: eu estou lá, firme lá na igreja. Aí ele pergunta: vocês continuam sustentando aquele monte de missionários? Aí você fala: sim, graças a Deus. E ele pergunta: mas por que vocês fazem isso? Aí você abre a sua Bíblia de bolso no celular e mostra para ele o versículo 17 do capítulo 4 de Filipenses. E diz assim: porque lá o nosso pastor sempre ensina que quando a gente oferta para o Senhor, Deus que é fiel tem acrescentado muito mais nas nossas vidas. Porque Paulo nos ensinou isso. E ele falou isso para os filipenses. Nossos missionários sofrem, meus irmãos. Não é só na televisão que vocês veem coisas que acontecem com os cristãos em alguns países, não. Mas nossos missionários também sofrem. Há 2 semanas atrás estávamos tentando tirar um da cadeia, num país da África, eu não posso dizer qual. E nesse mesmo país, alguns anos atrás, o governo expulsou todos os missionários que estavam lá. Esse que ainda ficou acabou sendo preso. Mas os outros que foram expulsos, tinham 4 que vocês sustentam com a sua oferta. 4 deles. A primeira já estava lá há mais de 13 anos. Foi levado para a polícia religiosa. Apreenderam seus documentos.
cortaram seu cabelo bem curtinho, que na cultura muçulmana é um sinal de vergonha para a mulher. Pegaram uma marreta, deram uma cacetada no joelho dela e disseram: isso aqui é para você se lembrar que nós também oramos de joelhos. E expulsaram a missionária do país. Pegaram outro missionário, entraram na casa dele, na frente dos olhos da sua esposa, do seu filho, levaram preso seus livros, seus equipamentos. Pegaram a Bíblia do missionário, jogaram no chão, pisaram em cima da palavra de Deus. E depois de 3 dias de tortura psicológica, vamos fazer com você a mesma coisa que fizemos com a sua amiga. Levaram os 3 para o aeroporto, tomaram um passaporte e expulsaram. Alguns dias depois eu encontrei com um missionário na internet. Como é que você está, meu irmão? Estou bem. Como é que está a família? Nós estamos bem, se recuperando. Você tem algum pedido de oração para a nossa igreja aqui no Brasil? E ele disse: eu tenho, Marcos. Vá lá nas igrejas, disse ele, e peça para os irmãos orarem por nós. Mas ele disse: peça para os irmãos orarem, não para a perseguição religiosa diminuir, mas peça para Deus levantar mais homens e mulheres com a mesma coragem de vir até aqui e fazer a luz de Cristo brilhar no meio das trevas. O pedido de oração do missionário não foi para diminuir a perseguição, coisa mais natural para ser pedido, mas foi para que Deus levantasse nas nossas igrejas mais homens e mulheres com a mesma coragem de dar a sua vida e ir até lá fazer a luz de Cristo brilhar no meio daquela escuridão. Esse foi o pedido do missionário. O problema é que quando um missionário vai, a igreja precisa ir junto com ele, com a sua oração e com a sua oferta. Porque se o missionário for sozinho, aí o que vai acontecer com ele é justamente isso: sofrimento e mais sofrimento. Felizmente Paulo não estava sozinho naquela prisão, meus irmãos. A igreja de Filipos estava com ele. E o meu desejo para vocês nessa manhã é que cada célula dessa igreja, cada membro dessa igreja esteja com os nossos missionários aonde eles estiverem. Seja agradecido, mas seja também ousado. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês nesta manhã, além da importância de nós ouvirmos e obedecermos a voz de Deus, de fazermos uma revisão constante dos nossos valores, de sermos gratos a Deus por tudo que temos e sermos ousados, quero falar para vocês a respeito de Epafrodito. Um jovem, como muitos que estão aqui nesta manhã, saiu de Filipos com uma oferta, viajou dezenas de quilômetros somente para entregá-la para o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 2, aliás, em Filipenses 2, você vai ler em sua casa, que quando Epafrodito chegou a Roma, ele caiu muito doente, não se sabe se pelo rigor da viagem ou por algum problema. Mas diz o apóstolo Paulo que ele quase morreu, e por misericórdia a ele, Paulo, e também aos irmãos de Filipos, Deus poupou aquele jovem. Mas o fato é que ele deu o melhor dele para o Senhor. Ele colocou a sua própria vida em risco, apenas para levar uma oferta até o missionário. E eu pergunto para você nesta manhã: estamos colocando o nosso melhor para Deus? Nessa época de campanha de missões, vídeos missionários, algumas mensagens bem pregadas, é muito comum a gente ir às igrejas. Eu visito igrejas o ano inteiro, e a gente sempre vê alguns irmãos assim mais sensíveis, as lágrimas insistem em correr pelos olhos. A nossa oferta para missões nessa época é sempre mais caprichada. Mas me perdoem o amor e sinceridade, vir até aqui dizer para vocês que algumas lágrimas nos seus olhos e um pouco mais de dinheiro no gasofilácio não vão pagar aquilo que Deus fez por nós. Porque não foram lágrimas nem moedas que Deus enviou para a cruz, mas foi seu Filho Jesus Cristo. E qualquer coisa que a gente coloque aqui no altar do Senhor, exceto a nossa vida por inteiro, é a mesma coisa que nada. O que você tem feito para agradecer a Deus? A melhor coisa que Ele fez por você. Você está dando o seu melhor para Deus? Epafrodito colocou a sua própria vida em risco, apenas para que a obra continuasse. Estamos fazendo a mesma coisa, meus irmãos?
enquanto você pensa numa resposta, deixa eu lhe contar o que acontece num país com uma catástrofe. 25 de dezembro de 2004, a Indonésia, o maior país muçulmano do planeta. Terremoto de 8 graus. Próximo do litoral. As pessoas não imaginavam o que estava acontecendo, não tinham informação. 15 minutos depois, uma onda gigante veio. Nesse dia 25 de dezembro, havia uma cidade ali chamada Meulabó. Nela tinham 400 crentes, sobrevivendo entre a maioria muçulmana. Era dia de Natal, eles queriam celebrar a sua festa, mas foram impedidos pela população muçulmana, que disse para eles: vocês querem celebrar o Natal? Não estão autorizados. Se quiserem celebrar a sua festa, saiam da cidade, subam a montanha e lá vocês podem fazer. Aquele grupo de irmãos, em vez de contestar, aceitou com mansidão mais uma prova de fé. Saíram da cidade, subiram na montanha, onde passaram o Natal. Às 8h15 da manhã, a onda gigante veio. Varreu toda aquela cidade. Milhares e milhares de pessoas mortas. 400 crentes salvos por Deus. Até hoje, 11 anos depois, pessoas perguntam se aquilo foi um juízo de Deus ou uma simples falha geológica. Mas uma igreja missionária devia perguntar: se houvessem mais obreiros pregando o evangelho naquela cidade, o número de sobreviventes não seria maior? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, como pois invocarão aquele em que não creram? Como crerão em quem de nada ouviram? Como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se missionários não forem enviados? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Todos. Por favor. Meus colegas estão arrebentados. Nossas famílias estão arrebentadas. Vou evitar contar algumas das minhas lutas, porque já estou percebendo, estou emocionado e não quero chorar na frente dos irmãos. O difícil não é fazer a obra de Deus, meus irmãos. O difícil é fazer a obra missionária sozinho, sem alguém na retaguarda, sem alguém segurando as cordas. Paulo sabia bem o que era isso. O que ele escreveu, nós lemos. Quando ele disse para os filipenses: nenhuma igreja se lembrou de mim quando eu estava em Tessalônica. Ninguém. Nenhuma das igrejas onde eu preguei o evangelho, onde eu formei a liderança, onde eu plantei as congregações, nenhuma delas se lembrou de mim. Mas vocês, filipenses, vocês foram fiéis. Me mandaram ajuda. Paulo soube reconhecer a igreja que era verdadeiramente uma igreja missionária. Uma igreja que pegou o DNA do seu pastor, que aprendeu com o seu próprio plantador, fundador, como ser uma igreja multiplicadora, missionária. Não adianta abrir uma célula na sua casa se ela não vai multiplicar. Se ela não vai evangelizar, ganhar almas e multiplicar e dar outras células. É por isso que ela é chamada de célula, porque ela é um organismo vivo que se multiplica. Mas também não adianta sermos igrejas, meus irmãos, se os missionários continuam lá no campo arrebentados, algumas vezes sozinhos,
enquanto nós levamos uma vida confortável como cristãos no Brasil. É verdade, estamos enfrentando um período de crise. Mas quando a crise passar, nós seremos cristãos com liberdade de poder evangelizar e com um pouco de dinheiro no bolso. Mas acontece que há muita gente lá fora que não tem nenhuma coisa nem outra. E mais difícil do que a falta de dinheiro é a falta de liberdade de ser cristão. Estima-se hoje que 20 milhões, aliás, 200 milhões de cristãos no mundo inteiro passam por algum tipo de perseguição. A cada 24 horas do seu dia, 480 crentes sofrem algum tipo de martírio. Faça essas contas para saber quantos são por hora. E nós estamos aqui com as portas abertas, louvando, adorando a Deus. Qual é o preço disso? Alguns cristãos precisam lembrar da sua liberdade, enquanto outros preferem apenas dizer: graças a Deus eu nasci no Brasil. Aqueles que nasceram lá, que pena, que azar. Você tem dado o seu melhor para Deus? Quando o Senhor te chama através dos seus líderes para um projeto missionário no sábado, quando o Senhor te chama para orar por missões, para ofertar para missões, você é aquela primeira mão que se levanta, dizendo: Senhor, eis-me aqui, quero fazer a minha parte. Você tem dado o seu melhor para Deus? Não precisa responder para mim. Responda para o Senhor aí em oração: Senhor, eu não tenho dado o meu melhor para o Senhor. Tenho dado apenas uma parte do que eu sou, uma parte do que eu tenho, uma parte do que eu faço. Mas essa manhã eu sei que eu estou aqui, não foi por acidente que eu vim para a igreja. Não foi por acidente também que o Senhor trouxe essa palavra. E eu quero reconhecer, Senhor, que eu não tenho dado o meu melhor para Ti. Que eu passo longe de colocar os meus recursos, a minha vida e quem sabe a minha própria existência a risco apenas para ver a Tua obra caminhar. Mas nessa manhã eu reconheço e eu quero pedir ao Senhor um milagre. Que o Senhor possa me ajudar a viver cada dia da minha existência apenas exclusivamente para o Senhor. Não importa quantos anos eu tenho, não importa a minha formação educacional, não importa a minha conta bancária, não importa as habilidades, não importa nada dessas desculpas que eu sempre usei para não fazer. O que importa, Senhor, é saber que eu ainda estou vivo, que ainda há um ar que respiro, que ainda há fôlego nos meus pulmões, eu ainda sou capaz de fazer algo para o Senhor. Eu quero colocar minha vida diante de Ti. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor, custe o que custar. Ainda que a minha própria vida venha a estar em risco, eu quero pedir ao Senhor: toma o meu melhor em Tuas mãos. Você disse isso para Deus? Alguma coisa parecida com isso? Ou quer dizer novamente? Fique de pé aí onde você está, eu quero orar por você. Eu não vou pedir para vir à frente, só quero que você se levante. Quantos aqui nesta manhã querem dizer para Deus: Senhor, eu quero dar o meu melhor para você? Mas não fique de pé porque os pastores ficaram de pé, porque eles também entendem que tem que dar o melhor. Não fique de pé porque o irmão do seu lado está de pé. Fique de pé porque o Deus que conhece o seu coração está aqui nesta manhã. E Ele sabe aqueles que realmente são sinceros na sua decisão. Fique de pé porque o Senhor falou com você. E você quer renovar o seu voto de dar para Deus sempre o seu melhor. Custe o que custar. Ainda que seja a sua própria vida em risco. Porque o melhor de Deus está por vir, meus irmãos. E nada se compara com o que Deus tem para nós, com aquilo que nós possamos viver nessa terra. Nenhuma vida nessa terra pode se comparar com aquilo que Deus tem separado para nós. Se você não crê nisso, te convido a parar de frequentar essa igreja. Mas se você realmente crê nisso, que o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós vivemos aqui, viva essa promessa todos os dias da sua vida.
quando o Senhor te chamar, desfrute da sua maravilhosa presença. Pai, aqui estão os teus filhos e filhas, aos quais nesta manhã o Senhor convenceu, ensinou, mas também aqui está a tua igreja que o Senhor amou e comprou ela com um preço bem caro, que foi o teu próprio sangue vertido naquela cruz. Por isso nesta manhã eu quero colocar diante do Senhor cada um desses irmãos e irmãs que estão de pé, e num ato simbólico, num gesto, estão reconhecendo que para o Senhor desejam dar apenas e tão somente o seu melhor, nada menos do que o melhor, nem um centímetro a menos, somente o melhor das suas vidas, o melhor dos seus recursos, o melhor do seu tempo, o melhor para o Senhor. Porque o Senhor não deu qualquer coisa para nós, o Senhor não deu migalhas, o Senhor não deu um segundo, terceiro, quarto, o Senhor deu o seu unigênito, o Senhor da glória, o teu Filho Cristo Jesus na cruz, por cada um de nós. O Senhor deu o melhor por nós, Pai. Nós queremos dar o melhor para o Senhor também. Por isso toma esses meus irmãos e irmãs que estão de pé, em tuas preciosas mãos, e a partir desta manhã faz algo novo na vida deles. Muitos aqui provavelmente já têm servido ao Senhor, mas Deus faz algo ainda mais, algo ainda maior, algo ainda, Senhor, mais imenso, para que eles possam ver a promessa da tua palavra, que diz que olhos nem ouvidos viram e ouviram o que o Senhor tem preparado para os teus. Que as suas vidas sejam potencializadas, que a despeito de todas as justificativas e desculpas do passado, eles agora sejam instrumentos poderosos nas tuas mãos. Levanta homens e mulheres de Deus nesta manhã, Senhor. Faz algo novo nesta igreja, Pai. Que esta não seja mais apenas uma manhã na vida desta igreja, mas seja a manhã da transformação, da renovação. Ela será uma nova e ainda maior igreja do que ela já tem sido para o Senhor. Abençoa os teus céus, abençoa de maneira especial sua liderança. Que sejam homens e mulheres comprometidos com a visão do Senhor, e que todos os dias eles vivam incansavelmente para que esta visão se cumpra na vida da tua igreja, até que ela seja exatamente a igreja, não apenas para a qual o Senhor criou, mas pela qual o Senhor morreu, Jesus Cristo. Ouve a nossa oração nesta manhã, Pai. É uma oração de corações arrependidos, sinceros. Por isso nós te louvamos, te adoramos. E agora nós vamos cantar ao Senhor. Queremos dizer que o Senhor é grande em nossas vidas, e nós não damos nada exceto o nosso melhor para o Senhor. Recebe o nosso melhor nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.